É um prazer receber você em mais um Devocional 2024. Nós estamos no livro de Isaías, capítulo 43, 44 e 45, e vamos até o livro do Apocalipse. Temos a certeza que Deus ele tem falado conosco, porque aprendizados profundos e revelações dele temos recebido. Eu tenho certeza que você também. Venha comigo então a partir de agora, 3 perguntas que me saltaram os olhos ao ler estes capítulos. Eu quero compartilhar com você. Criado ou formado por Deus? Como inicia a obra de Deus em uma pessoa? E Deus realiza o mal? No capítulo 43, no versículo 1 e no versículo 7, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí no versículo 7 diz: A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Observe que Jacó e Israel eram as mesmas pessoas, só que pessoas diferentes. Como assim? Você me pergunta. Jacó, ele era o homem segundo a natureza adâmica. Já Israel era o homem segundo a natureza divina. Todos nós somos criados. Somos criaturas dele. E quando temos um encontro com Deus, deixamos de ser criatura e nos tornamos em uma nova criatura. Uma criatura segundo Deus, formada por Deus, através do seu Santo Espírito. Por isso que criar e formar são duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, pais criam seus filhos, mas quem os educa é quem os forma. Quantos são formados pelo tráfico? Quantos são formados pelas más amizades, más companhias, ou até mesmo pelas pessoas que ficam com eles, com os filhos, durante praticamente o dia todo. Deus criou o ser humano, mas o encontro com ele forma em uma nova natureza. Aqui nós vemos claramente nesses 2 versículos que Deus não restringe isso a Jacó que se transformou em Israel, que foi transformado em Israel, mas a todo aquele que aceita, que recebe a sua palavra. No versículo 2, ele diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Todos nós passamos pelo que todos passam, cristãos ou céticos. O sol nasce sobre todos, a planta cresce para todos, o dia e a noite vêm para todos. A diferença está na forma que o cristão age e reage diante do que ele passa. Em cada desafio e situações adversas, devemos aprender a depender de Deus, ou seremos atingidos como os demais são. No versículo 8 deste mesmo capítulo, ele diz assim, veja só:
traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Você sabe que milhares de pessoas são assim. Só tem olhos e ouvidos, mas não veem e não ouvem. Estão cegos e surdos espiritualmente. O entendimento sobre Deus está totalmente bloqueado. Por isso que vivem dependendo de alguém para conduzi-los, vivem apoiados ao que alguém fala, usa versículos soltos que ouviu de alguém, mas não tem profundidade nas palavras de Deus. Por isso, continua sendo cego e surdo, espiritualmente falando. Somente através da palavra de Deus, os olhos e os ouvidos se abrem. No versículo 10 e 11 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Quando temos uma experiência com Deus, nos tornamos as suas testemunhas. Essa obra é divina. Passamos a mostrar a este mundo, de uma forma inteligente e agradável, que somente Ele é Senhor e Salvador. No versículo 18 ao 21, ele diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo. E ele continua: Porque para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Que glorioso, né? Mais uma vez ele nos mostrando sobre o quanto é importante sermos formados por ele e não simplesmente ou somente criados por ele. Nós temos aqui nestas palavras que acabamos de ler, ele nos ensinando que nós não devemos ficar presos às culpas do passado, perdas e frustrações. Existem muitas pessoas que vivem assim. Não podemos mudar o passado, e ficar preso a ele só irá trazer feridas ao presente e nos engessar com respeito ao futuro. No Senhor Jesus, tudo se faz novo e alcançamos uma nova vida. Quando apontamos nossa vida para Jesus, então o deserto que há em nós se transforma em um oásis. No versículo 25 deste mesmo capítulo, ele diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Que maravilha, né? Vemos aqui claramente a graça e misericórdia de Deus. Muitos perguntam e querem entender o que seria a graça de Deus. O que é de fato a misericórdia dele? A graça é recebermos aquilo que não merecemos. Nenhum ser humano merece a salvação. Nenhum ser humano merece a bênção de Deus ou as suas promessas. Mas a sua graça, ela nos oferece tudo isso. E a misericórdia é
não receber o que merecemos. Nós merecemos a condenação, merecemos que Ele, por causa das nossas falhas, erros que temos, Ele nos rejeite, mas a misericórdia dele nos faz receber aquilo que não merecemos. Como é maravilhoso, né? A graça e a misericórdia de Deus. No capítulo 44, do versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: Eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Toda a obra de Deus em uma pessoa se inicia assim, em dar ouvidos a Ele. Essa água que lemos, ela simboliza o perdão de Deus que remove a sequidão que havia em nós, gerada pelo pecado e o distanciamento dele. Quando a água de Deus nos sacia, então através de nós o seu Espírito se revela aos que estão ao nosso redor. A nossa vida torna-se frutífera, podendo alimentar os famintos que amanhã também serão benditos como nós. No capítulo 44, no versículo 14 ao versículo 20, nós vemos a palavra de Deus falando sobre a sua repulsa à idolatria, quando ele diz que um homem corta madeira e ele, dessa mesma madeira, ele faz lenha para queimar, para se aquecer, e uma imagem para se ajoelhar e venerar. A forma como Isaías fala sobre esse assunto aqui parece uma certa ironia sobre as religiões daquela época. Muitas vezes se lançava até mão do humor para isso. Você vê isso em 1 Reis 18, 27, Salmo 115, do 4 ao 8. Deus estava mostrando com isso que a idolatria não faz sentido, pois esses supostos deuses não detinham poder algum. Deus abomina a idolatria, que também é chamada de prostituição espiritual. Quem se rende diante de algo que foi criado pelas mãos do homem está cego espiritualmente. O entendimento está bloqueado em não perceber que está vivendo em uma mentira criada pela religião. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade, como está escrito em João 4:24. A nossa comunhão com Deus deve ser no nosso íntimo. No capítulo 44, versículo 28 e 45, versículo 1, entra em cena um homem chamado Ciro. Ciro II, o Grande, reinou sobre a Pérsia de 558 a.C. a 530 a.C. Ciro combinou poder com diplomacia ao permitir que várias nações cativas voltassem às suas pátrias e ao estabelecer um governo descentralizado. Deus usou a ascensão ao poder por parte desse líder para salvar o seu povo. Você vê isso em Esdras, capítulo 1, versículo 2 ao 4. E para dar o primeiro impulso para a reconstrução do templo. Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Sem dúvida, a unção de Ciro é figurada, mas Deus lhe dava poder para a tarefa de devolver os judeus à sua pátria. A palavra ungido pode também ser transcrita como um nome, Messias, aquele que Deus prepararia especialmente para redimir o seu povo. Mas Ciro não era o Messias. Era apenas um líder que Deus preparou para uma tarefa incomparável. Qual foi a tarefa que Deus incumbiu você? Seja responsável por ela. Amanhã continuaremos. Eu te espero aqui. Deus te abençoe.